Queridos, saudação com a paz do Senhor Jesus para todos. Eu quero ler com vocês em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. É uma reflexão bem rápida, bem objetiva, que Deus possa falar conosco nesta tarde. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Muitas pessoas vão afastar da minha pessoa, da sua pessoa, se você estiver pregando e prezando pela sã doutrina. Nós temos que, como servos de Deus, aprender no Senhor e aprender pelo Espírito. Existem inúmeras pessoas, principalmente da modernidade hoje, que têm aprendido para se vangloriar, para se deleitar em prazeres, aprendido de qualquer forma, conforme o seu conforto espiritual quer. E por isso estão, como a Bíblia diz, amultuando comichões em seus ouvidos. O evangelho que muitos acham que é radical, que é enjoativo, que não precisa daquilo tudo, trocado para um evangelho vergonhoso, trocado para doutrina segundo as próprias consciências carnais. E o diabo, ele é tão astuto que ele faz as pessoas acreditar que ainda está vivendo o correto, ainda está vivendo o certo. Mas quando a Bíblia diz que nós devemos perseverar na sã doutrina, perseverar no que a Bíblia realmente diz, porque a porta, ela continua sendo estreita. O céu é para todos, mas o inferno é para aqueles que não querem Deus. Então tem o lado bom e o lado amargoso para aqueles que não querem viver a sã doutrina. E nós temos acompanhado pessoas se desviando dos caminhos do Senhor, milhares se desviando dos caminhos do Senhor, e vai se afastando daqueles que pregam a verdade. Aqueles que não pregam conforme o sistema mentiroso das trevas têm se afastado, têm sido excluído para viver um evangelho fútil, para viver segundo do agrado dos homens. E sendo que na Bíblia quem tem que falar e dar a palavra final sempre é Deus, usando os seus profetas. Quando a gente observa o que o apóstolo Paulo pregava, o amor, mas pregava também o juízo de Deus, pregava que aqueles que creem seriam salvos, aqueles que creem poderiam ser enxertados na videira. Mesmo gentios, gregos, todos que creem em Deus e vivesse Deus, o Senhor tinha uma promessa para eles também. E por isso que o apóstolo Paulo, no versículo 10, diz para o Timóteo, elogiando Timóteo. E hoje nós não podemos elogiar alguns pregadores. Hoje está uma vergonha tão grande que nós não podemos elogiar alguns obreiros da casa de Deus. As pessoas não querem pregar a verdade. E detalhe, discrimina aqueles que pregam. Levantam, alfinetando como inimigos daqueles que pregam. E a cabeça dos inocentes, a cabeça dos leigos, daqueles que estão começando agora, daqueles que ainda não é salvos ainda, fica confusa. Por causa que o evangelho hoje é tudo pode, tudo é lindo,
tudo é maravilhoso, o Espírito Santo quer você da forma que você está, pode permanecer para sempre, pode continuar sendo um ladrão, um feiticeiro, uma pessoa que se prostitui, pode ser uma pessoa mentirosa, o importante é você estar bem. Eu encontrei um pregador uma certa feita que falou dessa forma comigo. Então nós estamos vivendo nos últimos dias da igreja na face da terra, a qual o amor de muitos está se esfriando, e a maioria desses muitos pregam a palavra, e isso é perigoso. E se você não tiver um discernimento espiritual, você vai na lábia deles. Por que diácono Paulo vai na lábia deles? Porque eles são obreiros. A maioria nem é consagrada a obreiro. A maioria tem a sua vida toda torta. E diz que é obreiro e que é bispo, que é apóstolo, que é aquilo e aquilo outro. Porque se autodenominaram. Isso é uma vergonha. Mas é o final dos tempos. Eu tenho que pregar para as pessoas que não é salvo, sim. Mas eu tenho que pregar para esses que se dizem conhecer a verdade, para não ir para o inferno conhecendo essas mentiras. Então o apóstolo Paulo, depois que ele ensina muita coisa gostosa, prazerosa, em santidade, ele diz para o apóstolo, para Timóteo: fica firme. Eu estou te exortando, Timóteo, para permanecer na lealdade da verdade, não na mentira. Amém? Então tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino para Timóteo, seu fiel companheiro. Procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Então você que está me ouvindo, se você for um desses pregadores mentirosos, você não tem direito em disturbar o evangelho, em bagunçar as escrituras, né? A Bíblia diz que aquele que acrescentar uma vírgula ou um tio, as pragas do Apocalipse cairá sobre ele. Então, se você prega mentiras só para viver uma bagunça, você está bem apto para não ir para o céu. O apóstolo Paulo, ele estava elogiando aqui, exortando aqui Timóteo a perseverar até o fim dos conselhos de um homem de Deus. Então, por que as pessoas não querem obedecer os conselhos de um homem de Deus hoje? Por que as pessoas não querem seguir os conselhos de um homem de Deus hoje, mas querem falar: eu sou melhor do que fulano de tal e eu posso levantar uma doutrina? Você não pode levantar uma doutrina. Não é bíblico isso, queridos. Então cuidado. Ai daquele que dizer uma palavra do que falar Deus falou e Deus não tiver falado. Observe aqui comigo, em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 22. Por gentileza. O Senhor seja com teu espírito, a graça seja convosco. 2 Timóteo 4, 22. Não é isso. Vamos ler 2 João. Não era isso que eu estou preparando aqui. 2 João, por favor. É bem próximo do Apocalipse. No capítulo 1, versículo 9, para a gente encerrar. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Grave isso aqui, queridos. O que permanece na doutrina, esse tem o Pai como filho. Irmãos, irmãs, você observou isso aqui? Você observou o que o apóstolo João está dizendo aqui? O apóstolo do amor. O apóstolo do amor. Todo aquele que ultrapassa, inventa, levanta outro tipo de doutrina que não é a de Cristo, nele não tem Deus mais. O Espírito Santo já fugiu dele há muito tempo. Então seja humilde no seu pensar, humilde no seu falar, humilde no seu ensinar, humilde nas suas instruções. Porque se você acrescentar algo que você não tem certeza,
Se você ensinar algo que você não tem certeza, Deus não está com você. É uma doutrina pagã, uma doutrina satânica. Então tem milhares de pessoas iludindo tais porque já não tem Deus. E quando a Bíblia diz que não tem Deus mais, não permanece com Deus mais, permanece com quem? Com o diabo. Nós devemos ser aqueles que permanecem na doutrina de Cristo. Qual que é a doutrina de Cristo? Seguir a Ele, amar a Ele, amar o nosso próximo, abandonar tudo aquilo para trás e seguir somente um alvo, seguir somente o caminho estreito. Então, por favor, não tente iludir as pessoas e bagunçar os ensinamentos de Cristo, porque cada palavra que você pronuncia, enganando alguns, você será culpado no dia do juízo. Deus abençoe.